Será que você tá tendo um momento com Deus do jeito que Ele quer? Ou do jeito que você precisa? Hoje eu tava lendo em Êxodo 34, 2 e 3. E prepara-te amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim, no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelhas, nem bois se apacentem de fronte ao monte. Às vezes, gente, a gente acha que ir no culto, ir numa célula, ouvir um louvor é suficiente. Já teve várias vezes, eu vou falar de mim mesmo, já teve várias vezes que eu fui no culto e eu não tinha tido devocional naquele dia. Eu falei, mas eu já vi a palavra no culto, não vou fazer, já tá tarde, eu não vou fazer o meu devocional agora, eu já fiz uma palavra. Mas o Senhor não quer isso da gente. O Senhor, Ele tá falando para Moisés, suba ao monte, mas não que não tenha ninguém. Eu quero ter um momento, eu e você, Moisés. Eu quero que você suba no monte sozinho. Nem ovelhas e nem bois subam junto. Às vezes Deus, Ele quer que você entre no seu quarto, senta na sua cama, senta na sua mesa e tenha um momento sem distração. Sem um computador, sem um celular, sem uma pessoa falando. Um momento que tá aqui, ó, você, a Bíblia, a palavra de Deus, o Deus vivo e o Espírito Santo. É isso que o Senhor quer, um momento a sós, um momento de exclusividade com o Senhor. E isso preenche a gente de uma forma gigantesca. Mas assim, gigantesca. Ontem, por exemplo, ontem foi um dia que eu acordei atrasada. Eu fui dormir 2 horas da manhã e eu acordei 7 horas, muito em cima. Eu tinha 10 minutos pra me arrumar e sair pro trabalho. Aí eu falei, Senhor, eu não consegui fazer o seu devocional antes de ir trabalhar. Cheguei no trabalho, eu ouvi um devocional no Spotify enquanto eu trabalhava. Na hora do almoço, eu preparei uma palavra, porque eu tinha que levar na célula, tipo uma célula, a gente ia orar na casa de uma amiga, e eu tinha que levar essa palavra, então eu me preparei ali no horário do almoço, que é o horário que deu pra mim me preparar. E eu cheguei, eu tava cansada, com sono, tinha dormido pouco, e eu cheguei, era quase 1 hora da manhã, e eu falei, meu Deus, eu tô muito cansada e muito sono, eu não sei nem se eu vou conseguir ler, porque minha vista tava tudo embaçada, mas eu falei, Senhor, eu falei tanto de Ti hoje, eu ouvi tanto de Ti, mas eu não recebi, eu preciso desse momento. E 1 hora da manhã, muito cansada, eu ainda abri a Bíblia e fiz meu devocional e falei, Senhor, eu quero um momento a sós. É como se eu tivesse vazia, é como se eu sentisse um vazio dentro de mim, porque eu não tinha tido um momento a sós com Deus. Esses momentos no nosso íntimo, no momento da intimidade, Deus preenche, Ele alimenta a nossa alma de uma forma que na minha opinião, assim, constantemente que eu criei esse hábito de ter um momento de intimidade com o Senhor, nenhum culto conseguia preencher o vazio que um devocional preenchia. Que você primeiro aprende a ouvir a voz de Deus, porque você não consegue ouvir uma voz de alguém que você não vai conhecer. Às vezes, porque tem muitas vezes que é uma intuição, porque eu falo assim, tem certas coisas que eu sinto que o Espírito Santo tá me falando, mas como é que você discerne se é o Espírito Santo ou se é o inimigo? Quando você conhece a Deus, quando você começa a ter esse momento de intimidade, porque você só conhece uma pessoa se você começa a ter um momento de intimidade com ela. E assim é com Deus. Quando você conhece, sabe o que Ele mandaria você fazer e o que não. O momento de intimidade com o Senhor, Ele preenche um vazio, Ele alimenta nossa alma, Ele nos dá intimidade, Ele ensina a gente a caminhar na vontade dEle, Ele ensina a gente a ouvir a voz dEle. E é nesses momentos que o Senhor mais fala com a gente só precisa saber ouvir. Gente, a palavra de Deus é viva, ela é viva. Então a gente pode fazer a gente pode sentar e ler um devocional, ler a Bíblia aqui e ser apenas uma leitura. Ou você pode orar e falar, Deus, que isso não seja apenas uma leitura, mas seja uma revelação da sua palavra. E você vai ver que o Espírito Santo vai falar com você e você vai falar, meu Jesus, como é, meu Deus, que loucura. Eu não sei vocês, eu fico maravilhada quando vejo o mover de Deus nas coisas. Eu fico maravilhada. Eu tô fazendo uma ação e teve uma situação
que eu tava pedindo direção pra Deus, assim, sabe? E eu não sabia como é que fazia aquilo, enfim, fiz e Deus tava me incomodando, falando assim: não é isso que eu quero, ainda assim eu quero que você mexa. E eu falava: Senhor, o que é que o Senhor quer? E eu tava num desses momentos que tava somente eu e Deus, e lendo a palavra, e ele falou no meu coração muito forte, é exatamente o que ele queria. Eu falava: meu Deus, Senhor, Senhor, obrigada por falar comigo, obrigada por revelar. Gente, quando você aprende a ter esse momento de intimidade com o Senhor, só você e Ele, você vê o quanto que Ele fala com você, o quanto o relacionamento que você cria, um relacionamento de intimidade, você só vai criar assim, você não vai criar com muito... Porque pensa, às vezes você tá lá no culto, beleza, às vezes Deus vai lá e fala com você e parece que o pastor tá falando diretamente pra você. Pensa que você no quarto, que tá só você e Deus, Deus tá falando só pra você. Ele tá dando uma palavra direcionada pra você, direto do Espírito Santo. Tem coisa mais preciosa que isso. Então eu convido você, eu convido você a ter um momento a sós com Deus. Fazer isso parte da sua rotina. Ter um momento de devoção. O devocional é isso, é devotar. É você ter um momento de devoção ao Senhor. Seja em oração, lendo a Bíblia, em adoração, louvando. É um momento seu e Deus. Às vezes eu não leio a Bíblia nesses momentos a sós, mas às vezes eu fico sentada orando, falando com Deus. E ali ele fala muito comigo. Então tenha um momento, se prostes adiante ao Senhor e tenha um momento de intimidade diária. Só você e Ele. Eu vou dar outro exemplo. Às vezes eu tinha o costume de ler a minha palavra, de fazer devocional, porque eu detesto acordar cedo. E fazer o devocional antes de trabalhar significa acordar mais cedo. E eu não gostava, e eu sempre acordei muito atrasada, assim. Agora que Deus tá me cobrando isso, sabe? De fazer isso na manhã, na madrugada. E fazer a primeira coisa que eu fazia é o devocional. Mas nem sempre foi assim. Às vezes eu fazia no horário do almoço. E às vezes eu fazia no horário do almoço, tava só eu e Deus na sala. Mas às vezes eu tava ali fazendo meu devocional e tinha uma pessoa do meu lado. E Deus tava falando: não é isso que eu quero um momento só eu e você. Eu não quero distração, eu não quero ninguém. Eu não quero que que permita que ninguém suba ao monte junto com você. Eu quero só você. E nem as ovelhas e nem os bois. Eu acho que talvez isso remeta ao sem de nem nada. Mas sabe o que é nada? É sem o seu celular. Joga o seu celular longe, gente, que às vezes tá fazendo devocional, pim, toca ali e você dá uma olhadinha. Eu parei de ter o costume de colocar música pelo meu celular. Eu falo pra Alexa colocar a música aqui, porque às vezes é uma brechinha que a gente começa a ver a notificação e a gente sai. Então tem um momento a sós, só você e ele, e vejo como que o Senhor fala, o quanto e a profundidade que o Senhor fala nesses momentos. Amém? Acho que era isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Eu espero que você possa começar a ter esses momentos com o Senhor, porque eu sei que se você viu esse vídeo é porque o Senhor permitiu, é porque o Senhor quis. E então receba isso como um convite do Espírito Santo falando: tem um momento a sós comigo. É isso, gente. Um beijo.